Ela veio com tudo pra cima de mim. O que você estava fazendo ontem no Pinheirinho, hein, Celso? Eu no Pinheirinho? Como assim? A última vez que eu estive lá foi quando a gente foi levar a tua prima. Tem certeza? Quer dizer então que essa foto aqui que me mandaram não é do teu carro? Olha aí, eu gelei. Gelei porque não tinha como negar. Gelei porque algum parente da Fernanda que morava no Pinheirinho devia ter tirado uma foto do meu carro parado perto da casa da Michele e mandado para ela. Olha, eu perdi até a cor. Me atrapalhei todo para dar uma explicação. Quer dizer, na verdade, não consegui explicar coisa nenhuma. Fiquei ali gaguejando feito um pateta, tentando sair daquela sinuca e ela me botando contra a parede. É o teu carro ou não é? Hein, Celso? Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. A avó da minha namorada estava completando 80 anos. E a família resolveu fazer uma festa para comemorar. Eu ainda não a conhecia. Apesar de eu e a Fernanda já estarmos juntos há quase um ano. Aliás, eu conhecia tão pouca gente da família dela. Na verdade, apenas os pais e os irmãos. A festa aconteceu num salão, ali no Pinheirinho. Fui apresentado para um monte de gente que eu não conhecia. Entre eles, a Michele, prima dela. Essa Michele era uma garota, assim, bem simpática. Tinha um cabelo bonito, assim, que chamava atenção. Sem contar que, repito, era uma simpatia de pessoa. Fomos apresentados e ela ficou ali conversando um pouco com a gente, mas ficou nisso. Foi uma festa bem bonita. Me enturmei com todo mundo, com os parentes, os amigos que também estavam presentes, que pelo jeito, pelo menos foi a impressão que eu tive, todo mundo também gostou de mim. A festa aconteceu num sábado e no domingo recebi um convite de amizade no meu perfil dessa prima da Fernanda, a Michele. Adicionei na mesma hora e aproveitei para dar uma conferida nas coisas que ela postava, nas suas fotos. Sabe, curiosidade. Volta e meia, ela também comentava alguma postagem que eu fazia. Ou então, pelo menos curtia. Mas tudo normal. Nada mais do que isso. Eu, inclusive, comentei com a Fernanda, que tinha virado amigo da prima dela nas redes sociais. E ela não falou nada, até porque não tinha nada a ver. Como eu já disse, de vez em quando, ela comentava alguma coisa, curtia uma foto, ou então era eu que fazia isso. Mas tudo assim, sem nenhuma pretensão. Pelo menos na minha parte. Até que um dia, eu e a Fernanda combinamos de sair. Normalmente. E algum outro casal, amigo nosso. E ela veio me contar que tinha convidado a Michele para ir também, a prima. Porque, segundo ela vivia cobrando que quando a gente fosse sair para algum lugar, né, era para ligar para ela e convidá-la. Resumindo, fomos a um bar. Estávamos em 3 casais. A única desacompanhada era justamente a Michele. E foi uma noite bem agradável, divertida. A gente riu muito, conversou, até que no fim, a Michele acabou dormindo na casa da Fernanda. Levei as duas para casa. Só que, no que chegamos, aconteceu uma coisa que eu, sinceramente, não esperava. Aliás, nem sei como a Fernanda não percebeu nada. Mas a prima dela se despediu de mim com um beijo na boca. Olha, eu fui pego de surpresa, juro. Sinceramente, era a última coisa que eu esperava que fosse acontecer. Enquanto a Fernanda procurava a chave da porta na bolsa, a Michele se voltou para mim e ainda ficou me encarando com aquele sorriso assim, meio malicioso.
Se eu disser que não fiquei perturbado, no mínimo perturbado, estarei mentindo. Porque era uma menina bonita. Sabe, não dava pra gente não... Agora, o que mais me chamou a atenção foi um beijo, assim, com intenção. Porque, de vez em quando, acontece, né? Da gente querer dar um beijo no rosto, aí dá uma resvaladinha, assim, pro lado, e sem querer beijar a pessoa, meio na boca, meio no rosto. Mas ela não. Foi com intenção. Tanto que depois, ela ficou me encarando e sorrindo. E depois, assim que cheguei em casa, quando estava estacionando o carro na garagem, eis que recebi outra mensagem da Michele no meu perfil. Desculpa pelo beijo, viu? Foi sem querer. Olha, eu até podia ter deixado quieto. Deixado para responder depois, mas no impulso, acabei respondendo que estava tudo bem. Não era para ela se preocupar. Só que aí, ela mandou outra. Mesmo assim, eu adorei. Não comenta com a minha prima, pelo amor de Deus. Desejei boa noite, ela agradeceu e ficou nisso. Voltamos a nos ver no dia seguinte. Até porque ela passou o domingo todo ali na casa da Fernanda. Olha, foi uma situação assim que eu nunca tinha passado antes. Porque ficou muito claro para mim que aquele beijo tinha sido dado de propósito. Tanto que depois, através da mensagem, ela escreveu que tinha gostado. Então, eu fiquei sem saber o que fazer. Aliás, a Fernanda veio me perguntar se tinha como a gente dar uma carona para sua prima à tarde. A ideia era deixá-la no terminal. Mas no fim, acabamos levando a menina até sua casa. Olha, apesar de tudo, eu jamais imaginei que fosse passar daquilo. Sabe, uma brincadeira, assim, meio, sei lá, meio fora de propósito, mas, juro, não pensei que fosse ter seguimento. Só que dali a alguns dias, eis que a Michele começou a mandar mensagens, assim, mas de um tipo diferente. Senti até um frio na barriga, quando um dia ela escreveu aquilo. E quando eu falo que senti um frio na barriga, não é modo de falar não, senti mesmo. Posso te falar uma coisa, Celso? Você promete que não me leva a mal? É que eu não consigo parar de pensar naquele beijo que a gente trocou aquele dia. Eu li aquilo e, além daquele friozinho, juro, meio que comecei a tremer. Porque, para dizer a verdade, eu também tinha gostado daquele beijo assim, inesperado. Estaria mentindo se dissesse o contrário. Só que tinha um contexto, né? Na minha vida, eu tinha namorada, e era justamente a prima dela. E ela ainda acrescentou: olha, eu sei que você é o namorado da minha prima, mas eu não tenho culpa se você não sai do meu pensamento. Juro que fiquei sem saber o que dizer. Ela quis saber onde eu trabalhava, falou que a gente podia combinar qualquer dia de almoçarmos juntos. E adivinha, foi exatamente isso o que aconteceu. Marcamos um dia e a gente almoçou junto, como ela queria, porque não foi assim uma sugestão, foi na verdade uma proposta, do jeito como ela falou. Depois eu a levei até em casa, não sem antes. E olha, é até complicado confessar uma coisa dessa, porque eu juro que eu sinto um pouco de culpa, mas antes de levá-la até em casa, depois do almoço, eu a levei até um outro lugar. E para encurtar a conversa, acabou acontecendo tudo o que pode acontecer entre duas pessoas que sentem atração uma pela outra. Para resumir, começamos um caso, um romance secreto.
Escondido, claro, né? Eu namorava a prima dela. Sempre que dava, a gente marcava de se ver. Sempre que tinha uma oportunidade, um tempo sobrando, que... A verdade é que eu nem pensei no perigo. No risco de algum parente da Fernanda me ver deixando a Michele ali, na casa dela. Inclusive alguém da própria família da Michele. Até que no fim, foi exatamente isso o que acabou acontecendo. Nos viram. E, naturalmente, quem viu contou tudo para Fernanda. Imagine como que eu me senti quando a minha namorada veio me fazer aquela pergunta. Escuta, Celso, o que você está fazendo lá no Pinheirinho, hein? Você anda passeando lá pelo Pinheirinho? Ontem, por exemplo, te viram lá. Quem? Eu no Pinheirinho? Como assim? Quem que falou isso? A última vez que eu estive lá foi quando a gente foi levar a tua prima, lembra? Tem certeza? Quer dizer então que essa foto aqui que mandaram não é do teu carro? Aí eu gelei. Algum parente da Fernanda que morava lá no Pinheirinho deve ter tirado uma foto do meu carro parado, ali perto da casa da Michele, e mandou para ela. Olha, eu perdi até a cor. Me atrapalhei todo para dar uma explicação. Quer dizer, na verdade, não consegui explicar nada. E o pior é que não parou por aí. Porque a Fernanda foi investigar e acabou descobrindo que volta e meia eu ia levar a Michele em casa. E antes de vir conversar comigo, ela acabou indo tirar a história limpo diretamente com a prima. E pelo o que eu soube, as duas tiveram uma briga feia. E a mãe da Michele falou que o sem vergonha da história era eu. Porque era eu que estava correndo atrás da filha dela. De certo modo, não deixava de ser verdade, não vou negar. Depois eu soube que quem tinha mandado a foto do meu carro parado ali perto da casa da Michele tinha sido uma outra prima dela, que também morava na mesma rua. Acho que não preciso nem dizer o que foi que aconteceu, né? Depois de ter ido lá na casa da tia, tirar satisfação com a prima, a Fernanda veio com tudo pra cima de mim. Eu não acredito que você tenha sido capaz. Meu Deus do céu, com tanta mulher para você me trair, tinha que ser justamente com a minha prima. Ela ficou revoltada. Tanto que botou um fim no nosso namoro. E ainda tirou a aliança de compromisso do dedo e jogou com tudo no chão. O pior é que eu não podia fazer nada para reverter. Não tinha como negar. A própria mãe da Michele confirmou que eu levava a filha dela para casa, de vez em quando, pelo fato de estar, sabe, não sei, meio atraído pela Michele. Confesso que nem levei muito a sério. Não levei, até porque, com o fim do nosso namoro, tinha uma coisa boa, né? Tinha o caminho livre para eu engatar um relacionamento mais sério com a Michele. Um monte de parentes dela me criticou. Teve gente, inclusive, que falou que eu era um safado. Olha, eu até, se tivesse no lugar dessas pessoas, talvez até tivesse uma reação assim parecida, mas o que eu vou fazer? Estava com uma, acabei me atraindo pela outra, o namoro acabou e eu engatei um romance com essa outra que era aquela que me atraía. Sabe, no fundo, ninguém cometeu pecado nenhum. A despeito de tudo isso, meu namoro com a Michele foi vingando. E no fim, ela acabou inclusive engravidando. E aí a gente resolveu morar junto. Por uma questão financeira, eu não tinha condição de bancar uma casa sozinho. Resolvemos começar a nossa vida a dois ali mesmo, no meu quarto de solteiro, na casa dos meus pais. E sabe, no começo até que foi bom. Só que não sei, aos poucos, a Michele foi mudando. Ela começou
a se mostrar, assim, uma pessoa diferente daquilo que eu conhecia, principalmente com o avanço da gestação. Implicava com tudo, nada estava bom para ela, tudo tinha sido do jeito dela. Até com a mãe ela começou a se desentender. Minha mãe fazia de tudo para conviver numa boa com ela. E eu era testemunha disso. Mas sabe aquela mulher geniosa? No fim, nosso relacionamento acabou não sobrevivendo. Logo depois que deu à luz, ela achou melhor passar uns tempos na casa dos pais, pois, por ser mãe de primeira viagem, né, não tinha experiência. Então preferiu passar uns tempos lá. Assim poderia contar com a ajuda da própria mãe. Pelo menos foi essa justificativa que ela me deu. Olha, eu não gostei muito, para dizer bem a verdade, não gostei nada. Só que fazer o quê? Repito, ela tinha mudado demais. Foi se mostrando, à medida que o tempo ia passando, uma pessoa assim, muito teimosa. Sabe, gênio forte. E para não brigarmos ainda mais, acabei concordando com a situação. Ela ir lá para a casa da mãe. Sempre que dava, eu passava na minha sogra para vê-la e dar um beijo no moleque. O problema foi que desde que voltou para lá, ela acabou mudando mais ainda comigo. Sabe quando parece que a pessoa não tá mais nem aí para você? Me tratava de um jeito tão frio. Quando eu ia lá, ficava me evitando. Às vezes eu me aproximava chegava perto para dar um beijo e ela fugia. Sabe, coisa muito esquisita. E quando eu reclamava, ela se fazia assim de desentendida. Aliás, sempre que eu perguntava quando é que ela voltaria para nossa casa, ela respondia em tom de ironia: nossa casa? Casa dos teus pais, você quer dizer, né? Você sabe que eu não me sinto bem lá. Prefiro ficar aqui. Aqui eu tenho mais liberdade. O pior é que se antes eu já não tinha mais condição de bancar uma casa só pra gente, imagine então depois que o bebê nasceu. Aí mesmo é que eu não tinha dinheiro pra nada. Não que eu esteja reclamando, até porque tudo que eu fazia pelo meu filho, fazia de coração. Só que o modo como a Michele andava me tratando, estava me deixando pra baixo demais. Puxa vida! Nem parecia aquela Michele lá do começo. Até que um dia, topei com a Fernanda na farmácia. E ao contrário do que imaginei, ela se aproximou quando me viu, veio conversar comigo. Olha, juro que pensei que fosse virar a cara para mim. Fingi que não me conhecia. Mas não. Se aproximou, me cumprimentou. Depois quis saber como estava o meu filho. Falei que o menino estava bem. No que ela acrescentou: ué, quer dizer que vocês não estão mais juntos? Sim, porque eu tinha falado que o menino estava com a minha mulher, ou aquela que teoricamente era a minha mulher, minha namorada. E ela meio que se espantou. E depois que soube que a Michele tinha voltado para a casa da tia, ela ficou assim olhando para mim como que não acreditando. Só que depois eu percebi que ela já sabia sim. Ela falou aquilo tudo assim, como se não estivesse sabendo, mas em seguida acrescentou. Sabe aquela lambada assim de veneno? Então, como é que você está lidando com o fato de ela ter voltado lá com o ex-namorado? Olha, eu juro por Deus que eu cheguei a ficar tonto. Eu escutei aquilo e senti um calafrio. Como é que é? Ué, que conversa é essa, Fernando? Ter voltado com quem? Ué, a Michele não voltou com o Sérgio? A mãe andou conversando com a tia esses dias e foi a tia que falou pra ela que os dois voltaram a sair depois que vocês se separaram. Você não sabia?
Ela falou aquilo. E vendo a minha reação, não sei se fingiu estranheza, não sei se fingiu arrependimento, porque até hoje eu acho que ela falou aquilo de propósito. Como se fosse uma vingança. E acho que falei demais. Repito. Claro que ela falou aquilo tudo para me espezinhar. Primeiro, falou que não estava sabendo que a gente não estava mais morando junto. Depois, na mesma conversa, acabou entregando que sabia sim. E aí, me deu a notícia, me contou a novidade. E depois, fingiu que se arrependeu por ter contado uma coisa que eu não sabia. E eu digo isso, que ela fez de propósito. Mesmo tendo feito aquele gesto assim, meio de arrependimento, ela chegou a esboçar um sorrisinho assim, sabe? Eu fiquei tão mal com essa história. E é claro, fui lá tirar a limpo, né? Só que a Michele não confirmou nem desmentiu, apenas falou aquilo. Que a gente já não está mais se acertando faz tempo, é um fato, né, Celso? Ou você não sabe disso? Do contrário, eu não teria voltado aqui para casa da minha mãe. Quer saber de uma coisa? Vamos deixar o tempo correr, sabe? Depois a gente vê como fica a nossa situação. Só que, para ser bem sincera, se eu fosse você, não ficava com muita esperança não, viu? Na verdade, a nossa situação nunca mais se alterou. E ainda demorou alguns dias para eu confirmar que ela realmente tinha voltado para o carro. Eu tentei colocar o nosso filho na jogada, mas nem isso adiantou. Até porque ela foi firme comigo. Sabe quando a pessoa está com a decisão tomada? Nosso filho não tem nada a ver com essa história, Celso. De mais a mais, mesmo que a gente não fique mais junto, você vai continuar sendo o pai dele. Aliás, espero que você não mude com o menino, né? Só porque a gente não está mais junto. Aliás, você depositou o dinheiro da pensão? A verdade é que aos poucos ela foi se afastando cada vez mais de mim. A ponto de me negar até um beijo no rosto. Depois eu soube que ela não voltou a ter alguma coisa séria lá com aquele ex-namorado. Mas de qualquer maneira, os dois voltaram a se ver e sair. O que é mais do que ela faz comigo. E o pior é que eu não podia fazer nada. Como que eu ia forçá-la a não se envolver com alguém? Sabe, não tínhamos mais nada um com o outro. Na verdade, nem condição de alugar uma casa para nós. Nem isso eu tinha. No fim, o nosso filho se tornou o único elo entre nós. Quantas vezes eu fui visitar o menino, enquanto eu ficava ali, conversando, brincando com ele, ela ia para o quarto se arrumar. Sabe, eu ficava só prestando atenção. Eu ali, brincando com o moleque, mas de olho comprido. Ela ia para o quarto, se pentear, botar vestido bonito, se perfumar, tudo porque tinha combinado de sair. Olha, me dava uma revolta, mas fazer o quê? Eu não podia fazer nada. Nunca fui o seu dono, nem seu marido, oficialmente eu fui. E apesar de me dar aquela coisa ruim, sabe, ficava quieto, né? Não tinha saída, não podia fazer nada. Aliás, um dia, eu até tentei botar um freio, mas ela me deu uma invertida que eu não gosto nem de lembrar. Você vai querer mandar na minha vida agora, Celso? Por acaso eu vou lá na tua casa falar o que você deve ou não deve fazer? Então, por favor, não venha me falar nada, viu? Na minha vida, mando eu. Não pense que o fato da gente ter um filho vai te dar o direito de você mandar em mim, porque não vai mesmo. Olha, não é que eu me arrependa de ter trocado a Fernanda por ela, mas eu tenho certeza, e às vezes eu fico pensando nisso, que a Fernanda jamais agiria desse modo.
Jamais deixaria um filho pequeno aos cuidados da avó para poder sair com algum vadio. E também não teria me deixado. Acho que não foi uma boa troca essa que eu fiz. Só que agora é tarde, né, para arrependimento. Mesmo porque a Fernanda também já está em outra há muito tempo. Já está inclusive namorando outro cara. De modo que só me resta tentar tocar minha vida adiante. Aprender com os próprios erros, né? Nunca mais agir como um trouxa, um idiota do jeito que agi. Um estúpido. Eu tinha tudo o que um homem pode querer para ser feliz. Mas no fim acabei me deixando levar por um sorriso bonito, por um cabelo de fada, encaracolado, cheiroso, e no fim acabei me dando mal. Infelizmente, nada aconteceu do jeito que eu queria. Se bem que também tem outra, né? Não culpo ninguém. A decisão foi minha. Troquei e não deu certo. Troquei e deu tudo errado. Troquei e me lasquei. E na próxima terça-feira, 15 horas, não perca, ele queria me levar até um motel. Mas apesar de também estar com vontade, achei melhor me controlar. Sei lá, metade de mim queria, mas a outra metade ainda se sentia culpada, porque convenhamos, ele era amante da minha amiga. Imagine como ela reagiria se soubesse que estávamos ali naquele clima, trocando um monte de beijos e carinhos. E para complicar, no dia seguinte, ele estava tão esquisita comigo, parecia até que sabia de alguma coisa. Quando perguntei se ela tinha conversado com Edu, ela fechou ainda mais a cara. Nem me fale desse cara. Aliás, me deixa aqui quieta, tá? Que hoje eu não tô para muita conversa, não. Aliás, eu ando muito desconfiada, sabia? Ela parou no meio daquela frase e ficou olhando para mim. Eu senti até um frio na barriga. Meu Deus! Será que ela sabe de alguma coisa? Será que ela sabe que eu e o... Ela era minha amiga, mas eu não concordava muito com algumas coisas que ela fazia. Principalmente o modo como ela tratava o marido. Imagine, casada, mãe de 2 filhos, e mesmo assim não pensava 2 vezes em trair o pobre coitado. Sabe, eu nunca fui santa. Agora, também tudo tem um limite, né? Eu não conhecia o amante dela. Só sabia que se chamava Edu. Mas, pelas coisas que me contava, ela era apaixonada pelo cara. Às vezes, no intervalo do almoço, por exemplo, os dois se encontravam e iam para outro lugar. Nem almoçavam. Aproveitavam o intervalo para ir... Imagine, eu vivia dando conselho para ela. Dizia que, já que ela gostava tanto do tal do Edu, por que ela não se separava do marido? Ia viver com o sujeito? Seria o mais certo, né? Mas ela, sei lá, sempre dava uma desculpa, falava que era muito complicado, que tinha os filhos. A verdade é que para ela devia estar conveniente aquela situação, já que o seu amante aceitava tudo numa boa. Eu procurava nem me envolver muito nesse assunto, até porque sabia que ela não aceitava conselhos. Então, sabe, que vivesse lá do jeito que melhor lhe conviesse. Até que um sábado, a gente ali trabalhando, ela veio conversar comigo e falou que ia precisar de um favorzinho meu. E quando perguntei o que era, ela me veio com aquela. Então, Camila, eu tô precisando que você se passe por namorada do Edu. Como é que é? Eu me passe pelo... Você tá louca? A troco de que é isso? Olha, eu fiquei sem entender nada. Mas aí ela explicou. Tinha um tio dela que estava de aniversário e faria um churrasco naquele sábado, e ele estava querendo levar o amante junto. Já que seu marido estava de plantão, não iria à festa, porque teria de ficar trabalhando. Segundo ela,
o tal churrasco seria numa chácara e o pessoal iria dormir lá. E ela queria que eu fosse também, me fazendo passar por namorada do tal do Edu, porque assim não levantaria suspeita nenhuma. Olha, eu achei aquilo um horror. Você ficou louca, mulher? Tá querendo arranjar sada para se coçar? Não tem perigo nenhum, Camila. Eu já falei pro meu marido que eu vou de carona com um casal amigo meu, né? No caso, você e o Edu. Já conversei com o meu tio também. Falei que ia levar vocês dois no churrasco. Ah, amiga, quebra essa pra mim. Eu vou ser grata a você pelo resto da minha vida. Meu Deus, ela queria que eu me passasse por namorada do seu amante, só para poder levar o gajo lá naquele churrasco. Só podia estar ficando louca. Imagine, churrasco de família. Se alguém descobre alguma coisa, não, só pensa. Tentei tirar o corpo fora, de todos os modos que pude. Mas sabe quando a pessoa é insistente? Chegou a dizer que ia ficar de mal comigo se eu não a ajudasse. Olha, eu me senti assim, no mato sem cachorro. Pelo fato de sermos muito amigas, e mesmo não concordando com as suas atitudes, no final eu acabei me dobrando. Mesmo assim, concordei contrariada. Segundo ela, o Edu passaria para nos apanhar depois do meio-dia e dali iríamos direto para tal chácara onde aconteceria o churrasco. Sua mãe tinha concordado em ficar cuidando das crianças. Até isso, ela já tinha deixado acertado. Repito, eu não conhecia o tal de Edu pessoalmente. Só sabia alguma coisa dele por aquilo que ela falava. Na verdade, não imaginei que fosse uma pessoa tão bacana. Eu acho que fiquei assim com uma certa má impressão dele, mesmo sem conhecê-lo pessoalmente, pelo fato de ele estar tendo aquele caso com a minha amiga, que era casada. Mas depois que a gente foi apresentado, eu vi que era uma pessoa boa, assim, um cara muito divertido. A gente riu tanto no trajeto até a chácara. Tanto que apesar de estar meio contrariada no começo, acabei me soltando, ficando um pouco mais animada. Aliás, fiquei reparando nos dois. Ele era um cara assim, bonito, charmoso, e não dava nem para entender como se sujeitava àquele papel de amante, já que ele podia ter uma mulher assim que fosse só dele, sei lá. Não perca, é na próxima terça-feira, 15 horas, na íntegra, a emocionante história de Camila e Edu em mais uma edição de A Força do Amor.